Todo estaba perfecto. La iglesia olía a gardenias frescas. El aire parecía detenido, como si incluso el tiempo respetara aquel momento. Las columnas estaban decoradas con telas marfil y luces suaves que titilaban como luciérnagas. En los bancos, los invitados murmuraban emocionados, limpiándose las lágrimas con pañuelos de encaje. Y en medio de todo, Valeria, vestida de blanco, con el corazón rebosando de amor. Había soñado con ese día desde que era adolescente, desde que conoció a Esteban en el Monocentrosip, viejo café de la universidad, cuando él le cedió su lugar en la fila y le regaló una sonrisa que jamás olvidó. Lo que comenzó como una amistad llena de risas y libros compartidos, pronto se transformó en un amor tierno, paciente y profundo. Durante 8 años, construyeron una historia juntos. Se apoyaron en los peores momentos, se acompañaron en los silencios. Él era todo para ella, el amor de su vida, el hombre que le prometió un para siempre, con los ojos llenos de certeza. Y ese día era el día. Valeria sostenía con fuerza el brazo de su padre mientras la música comenzaba a sonar. La marcha nupcial llenaba el espacio con solemnidad. Su vestido era de encaje blanco, hecho a mano por su abuela, con pequeños hilos de plata bordados en el borde. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos podrían escucharlo. Pero cuando levantó la mirada hacia el altar, él no estaba allí, ni Esteban, ni los padrinos. Solo estaba Mariana, su hermana, Mariana, vestida de blanco, no de un blanco discreto, no de invitada elegante, sino de novia, de prometida, de traidora. Valeria se detuvo. Los pasos se congelaron. Las flores temblaban entre sus dedos. «¿Papá?», susurró, buscando una explicación. Pero su padre, un hombre serio que rara vez se descomponía, apretó su brazo con fuerza, su mandíbula temblaba, y entonces, como en cámara lenta, Esteban apareció, entrando por un lateral de la iglesia. Sonreía. No estaba nervioso, no parecía culpable. Estaba feliz. Caminó hasta el altar y tomó la mano de Mariana. El silencio en la iglesia era insoportable. Algunos invitados se pusieron de pie. Otros se llevaron la mano a la boca. Nadie entendía nada. Mariana se giró hacia Valeria con una expresión mezcla de culpa y ternura fingida. «Val, yo traté de decírtelo», dijo en voz baja, «pero tú estabas tan emocionada. No quise herirla, como si aquello no fuera una herida abierta en el centro de su alma». Esteban no dijo nada, solo la miró como si ya no fuera parte de su historia, como si los 8 años juntos fueran un espejismo que jamás existió. Valeria no gritó, no lloró, no hizo escándalo, solo bajó el ramo de flores, giró sobre sus propios pies y se fue. La novia que no llegó al altar, la mujer que fue traicionada por el hombre que amaba y por la única hermana que tenía. Esa fue la última vez que creyó en los finales felices, porque hay momentos en la vida en que no se rompe el corazón, se rompe el alma. ¿Alguna vez sentiste que el mundo se desmoronó justo cuando más confiabas? Esta historia está basada en las heridas que no se ven, pero que cambian todo. Quédate. Si alguna vez amaste a quien no lo merecía, esta historia es para ti. Dale me gusta, suscríbete al canal y comparte este video si alguna vez tuviste que levantarte sola después de que el amor te rompió por dentro. Valeria não se lembrava de como chegou em casa. O vestido pesava como uma armadura manchada. As flores que antes pareciam vivas, agora pendiam, murchas, da sua mão. E os olhos, secos, como se já tivessem chorado por dentro tudo o que havia para derramar. Ela caminhou até o quarto da infância, trancou a porta e se sentou no chão. O silêncio gritava. A traição ainda pulsava no ar como um perfume amargo. Durante anos, ela defendeu Mariana de tudo, até da própria família. Quando os pais diziam que a caçula era impulsiva, Valéria dizia que era apenas sensível. Quando Mariana fugia de casa aos 15,
Foi ela quem a trouxe de volta. Quando Mariana chorava por um amor que não deu certo, Valéria a abraçava até o choro virar riso. Mas agora, quem a abraçaria? O homem que ela sonhou envelhecer ao lado estava naquele exato momento com a mulher que ela mais confiava no mundo, fazendo juras, prometendo o que já havia prometido a ela. E o pior de tudo, sem culpa, sem remorso, como se nada tivesse acontecido. Nos dias que se seguiram, Valéria não quis falar com ninguém, nem com os pais, que mal sabiam como consolar, nem com as amigas, que estavam tão chocadas. Enquanto ela queria sumir, queria acordar e descobrir que tudo aquilo foi um pesadelo. Mas toda manhã era o mesmo castigo, a realidade esperando com um tapa. Foi só uma semana depois que Mariana apareceu. Bateu na porta com delicadeza, como se a suavidade da batida fosse compensar a brutalidade do que fez. Valéria pensou em não abrir, mas algo dentro dela precisava olhar nos olhos da irmã, não para entender, porque aquilo era inexplicável, mas para encerrar o ciclo com as próprias mãos. Você tem 2 minutos, disse ela, abrindo a porta e se afastando. Mariana entrou devagar. Estava diferente, ou talvez fosse Valéria quem via tudo por uma nova lente agora. Eu não planejei isso, começou ela com voz baixa. Eu juro que não planejei. Valéria riu, não de humor, de cansaço. Claro que não, foi só um acaso, vocês se apaixonarem pelas minhas costas. Aconteceu e eu tentei lutar contra. Eu juro, Valéria, eu tentei. Tentou tanto que trocou de vestido, subiu ao altar e disse: sim, não foi? Mariana se calou. Havia lágrimas em seus olhos, mas para Valéria aquilo era só mais uma cena, um teatro mal encenado de arrependimento tarde demais. Por que ele? Perguntou. No mundo inteiro. Por que ele? Mariana hesitou. Porque ele me viu quando eu achava que ninguém mais via. Essa frase doeu mais do que qualquer tapa, porque por anos Valéria se dedicou a ver Mariana, a enxergá-la além das falhas. E mesmo assim, ela escolheu alguém que não era dela. Eu não quero que... Você me perdoe agora, disse Mariana. Só não queria que você ouvisse isso da boca de outra pessoa. Ele me procurou primeiro, 1 mês antes do casamento. Disse que estava confuso, que tinha dúvidas, e eu fui fraca. Eu deixei acontecer. Valéria engoliu seco. Aquilo foi o golpe final. Não foi um acidente. Foi uma escolha. Ela caminhou até a porta. Acabou, Mariana. Você nunca vai me perdoar? Murmurou a irmã, parada no centro do quarto onde cresceram juntas. Eu nunca vou esquecer. E tem dores que, quando não esquecidas, não permitem o perdão. Mariana saiu. E com ela, parte da inocência de Valéria também. Naquela noite, Valéria olhou para o espelho por muito tempo. Não era mais a mesma mulher. A que acreditava que amor bastava, que laços de sangue eram eternos, que promessas feitas com os olhos nos olhos eram suficientes. Ela morreu naquele altar. Mas no lugar dela, nascia alguém novo. Alguém que, mesmo quebrada, estava disposta a se reconstruir, peça por peça, sozinha, do jeito mais doloroso e mais forte possível. Se você já foi traída por quem dizia te amar e precisou reaprender a andar com os próprios pés, essa história também é sua. Curta, comente o que sentiu até aqui e se inscreva, porque às vezes quem perde é quem ganha a chance de renascer de verdade. Foram meses em silêncio. Valéria deixou o celular desligado, evitou os lugares que frequentava com Esteban e não cruzou nenhuma vez com Mariana. A cidade parecia grande demais para tanto vazio. Mas aos poucos, a dor foi cedendo lugar à realidade. Ela precisava seguir. Começou saindo para caminhar. Depois, voltou à rotina do ateliê, o pequeno espaço onde costurava vestidos de festa desde os tempos da faculdade. Criar com as mãos era sua forma de voltar a respirar. Ali, entre linhas e tecidos, encontrava alguma paz. Mesmo que as lembranças ainda insistissem em bater à porta de tempos em tempos. Um dia, no meio da tarde, uma mulher entrou no ateliê com o vestido rasgado e lágrimas nos olhos.
Desculpe invadir assim, mas me indicaram você, disseram que é a melhor. Valéria a atendeu com delicadeza, reparando que a cliente tremia. O vestido tinha sido danificado por ciúmes. O namorado da moça rasgou tudo em uma crise de posse. Valéria costurou cada ponto com cuidado, mas não apenas na peça. Foi como se costurasse a própria dor da outra também. Você devia ir embora, disse, enquanto finalizava a barra. E você? Perguntou a moça, surpresa. Já foi? Valéria sorriu de leve. Estou indo. Um passo por dia. Aquela conversa a marcou. Pela primeira vez, se sentiu útil de um jeito diferente. Não só criava vestidos, estava cuidando de mulheres quebradas como ela. Foi nesse período que um convite inesperado chegou. Um evento de moda independente na capital. Uma vitrine para estilistas emergentes, patrocinado por um fundo privado. Valéria quase recusou. Ainda se sentia frágil demais para voltar a circular entre pessoas. Mas algo dentro dela disse, vai. E foi. A viagem, o hotel, os olhares curiosos sobre seu trabalho. Tudo parecia um novo mundo se abrindo. Ela não sabia se estava pronta, mas, pela primeira vez em muito tempo, se sentia viva. Na última noite do evento, após uma pequena apresentação de suas peças, um homem se aproximou da sua mesa. Seus vestidos falam, disse ele. Não gritam, mas dizem verdades silenciosas. Ela o olhou, surpresa. Pouca gente entendia o que ela tentava colocar em cada criação. Obrigada, respondeu, um pouco sem jeito. Eu costuro com o que já doeu em mim. Então deve ter doído muito. Ela sorriu. Pela primeira vez, sem tristeza, apenas com maturidade. Já doeu, hoje é só cicatriz. Ele se apresentou. Leandro Moreno, dono de uma marca de tecidos de luxo, investidor silencioso no evento. Educado, discreto, com um olhar que parecia escutar mais do que julgar. Conversaram por horas, sobre moda, sobre perdas, sobre recomeços. Ele não perguntou sobre sua vida pessoal, e isso foi um alívio. Valéria não queria ter que explicar nada, e ele não precisava de justificativas. Apenas ouvia. Nos dias seguintes, Leandro manteve contato, às vezes por mensagens simples, outras com propostas objetivas de parceria, mas nunca passou dos limites. Nunca invadiu o espaço dela. Foi como se construísse uma ponte com cuidado, um gesto raro depois de tantas quedas. Quando ele a convidou para conhecer sua sede em outra cidade, Valéria hesitou. Estava gostando da calma, do ateliê, da rotina, mas algo nela gritava. Talvez seja hora de permitir que algo bom aconteça. Aceitou. Na estação, Leandro a esperava com um café na mão e um sorriso tímido. Era simples, e ainda assim, tão reconfortante. Durante a viagem, falaram sobre os desafios de empreender, sobre arte, sobre dores. E sem perceber, Valéria contou mais do que planejava. Eu ia me casar, disse olhando pela janela, com alguém que amava. Mas ele casou com a minha irmã. Leandro não fez cara de pena, nem deu frases prontas de consolo. Apenas assentiu com a cabeça. Às vezes, perder alguém é só o universo limpando o caminho para você enxergar a si mesma. Ela ficou em silêncio. A frase bateu fundo. Ao chegar, Leandro mostrou os tecidos, apresentou a equipe e, no fim do dia, a levou até um terraço com vista para a cidade. Ali, em meio ao pôr do sol, ele disse: Não estou te oferecendo um atalho, Valéria. Só quero que saiba que se quiser construir algo novo, não precisa fazer sozinha. Ela engoliu em seco. Não sabia se era um convite profissional, pessoal ou ambos, mas sabia que não sentia medo, e isso já era um começo. Se você também está tentando se reencontrar depois de uma decepção, saiba que não precisa se apressar, mas também não precisa se fechar. Curta, se inscreva e compartilhe, porque toda dor tem seu tempo. E às vezes o amor verdadeiro começa quando a gente finalmente se escolhe. Valéria voltou da viagem com o coração inquieto. Não era exatamente paixão, ainda não, mas era um sentimento doce, difícil de nomear. Uma
espécie de paz acompanhada de um desejo silencioso de continuar se permitindo. Leandro não invadiu sua rotina. Ele enviava mensagens respeitosas, perguntava sobre os novos vestidos, às vezes mandava fotos de tecidos que lembravam ela, mas nunca apressava as coisas. Era como uma chuva fina que, sem barulho, molha até a alma. A parceria cresceu. Leandro ofereceu que ela criasse uma coleção exclusiva para sua marca, com total liberdade. Valéria aceitou, com a condição de manter o controle criativo total. Ele sorriu e disse: "Eu não quero moldar seu trabalho, Valéria. Quero que o mundo conheça exatamente como você é." E ela era intensa. Cada vestido parecia contar uma história, de perda, de renascimento, de coragem. Em poucas semanas, os dois já estavam conectados de forma sutil e profunda, sem pressa, sem rótulos, mas com verdade. Certa noite, enquanto trabalhava até tarde no ateliê, Valéria recebeu uma mensagem. Você já olhou para alguém e se perguntou: por que ele chegou justo agora? Ela leu e releu aquelas palavras e respondeu apenas: já, e ainda não sei a resposta. Leandro não insistiu, mas no dia seguinte apareceu no ateliê com uma sacola nas mãos. Era um bolo de limão com cobertura simples e um bilhete escrito à mão. Para os dias em que nem tudo precisa ter resposta, só sabor. Valéria não soube se ria ou chorava, porque pela primeira vez desde o altar, sentiu algo real, bonito e limpo. Mas o passado não costuma aceitar silêncio como resposta. 2 semanas depois, Mariana apareceu novamente, dessa vez com os olhos inchados, sem maquiagem e a expressão que misturava culpa e desespero. "Posso entrar?" perguntou, segurando as lágrimas. Valéria hesitou. Queria fechar a porta. Queria dizer que já estava em outra fase. Mas a verdade é que ainda doía. E ela queria saber por quê. Por quê? Mesmo depois de tudo, Mariana não a deixava em paz. "O que você quer?" perguntou firme. Esteban sumiu. Há 2 dias. Disse que precisava pensar. Que talvez tenha cometido um erro. Valéria permaneceu em silêncio. "Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas se ele te procurar, eu só quero que me avise." Ela riu, amarga. "Me avise? Você quer que eu participe do drama que vocês criaram juntos? Quer que eu avise se o homem que me traiu com a minha irmã resolver dar um passeio emocional?" "Ele fala de você, Valéria", sussurrou Mariana. "Sempre falou." Valéria gelou. "Ele dizia que você era calma, que o fazia se sentir em casa, que você o salvou de si mesmo muitas vezes. Mas ele queria mais, intensidade, e achou que encontraria isso em mim. Só que agora, ele não sabe se escolheu certo." Valéria sentiu o estômago embrulhar, não pela possível volta de Esteban, mas por perceber que o amor que ela entregou com tanto cuidado havia sido tratado como uma escolha de prateleira. "Vocês dois se merecem", disse ela, "e eu mereço paz." Mariana foi embora, e com ela, Valéria fechou a porta, dessa vez de verdade. Naquela mesma noite, Leandro a chamou para jantar, não em um restaurante caro, mas na sua própria casa, cozinhando, ouvindo música antiga, falando sobre tudo e sobre nada. "Posso te perguntar algo?" disse ele, servindo mais vinho. "Claro. Você já pensou em amar de novo?" Valéria respirou fundo. "Eu estou aprendendo, mas não é fácil. É como andar sobre vidros depois de descalçar o coração." Leandro sorriu com ternura. "Eu não tenho pressa, nem respostas, mas eu posso caminhar do seu lado, mesmo que a estrada ainda machuque." Ela segurou a taça com as mãos trêmulas e, pela primeira vez, quis dizer sim. Quis dizer que talvez estava pronta, não para esquecer o passado, mas para deixar que o presente a tocasse de forma leve. Naquela noite eles não se beijaram, mas trocaram olhares tão profundos que era como se a alma já soubesse o que os lábios ainda não disseram. "Você já se sentiu entre o passado que machuca e o futuro que dá medo?" Valéria sentia, mas algo dentro dela dizia: "O amor de verdade
Não. Machuca. Acalma. Curta esse vídeo. Se inscreva e compartilhe com alguém que também esteja tentando reconstruir o próprio coração. Porque às vezes, o novo começa quando você deixa de olhar para trás. Os dias seguintes foram suaves. Não por ausência de lembranças, mas por uma nova forma de enxergar tudo o que passou. Valéria acordava com menos peso no peito. O ateliê florescia, os pedidos aumentavam, e a coleção com Leandro ganhava elogios até da crítica especializada. Era como se, finalmente, o mundo tivesse parado de girar contra ela. Na manhã da apresentação oficial da coleção, Valéria acordou cedo, viu o sol entrar pela janela e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu antes mesmo de sair da cama. Vestiu um conjunto simples, prendeu os cabelos e, antes de sair, olhou para si no espelho. A mulher que a encarava de volta já não carregava a mesma dor. Ainda havia cicatrizes, sim, mas agora eram medalhas. Na entrada do evento, Leandro a esperava, com um buquê de lavandas, as flores, que ela abandonou no altar meses atrás. Mas agora, ao ver aquelas flores novamente, Valéria não sentiu dor. Sentiu ciclo encerrado. "Está pronta?" ele perguntou. "Mais do que nunca", respondeu com firmeza. O desfile foi um sucesso. Cada vestido contava uma fase da sua jornada. O luto, a reconstrução, o amor próprio. As pessoas não apenas aplaudiram, elas se emocionaram. Ao final, Leandro se aproximou devagar. "Você sabe que eu acredito em sinais, né?" Valéria arqueou a sobrancelha curiosa. "Quando vi seus desenhos pela primeira vez, pensei, essa mulher não costura com agulha, ela costura com a alma. E agora eu sei. Você também me costurou por dentro. Sem perceber, foi me curando também." Valéria sorriu, com os olhos, com a boca, com o peito inteiro. "Eu não sei onde isso vai dar, Leandro, mas quero descobrir com calma. E se for amor? Então vai saber esperar." Ele se aproximou e encostou a testa na dela, num gesto de respeito, de afeto e de presença. Foi ali, naquela delicadeza, que Valéria percebeu. O verdadeiro amor não faz barulho. Ele não chega quebrando portas. Ele senta ao lado e permanece. 2 semanas depois, Esteban ligou. Ela viu o nome brilhar na tela e sentiu nada, nenhum tremor, nenhum desejo, nenhuma raiva. A paz que sentia agora não aceitava interferência. Ela atendeu, por fim, sem medo. "Valéria, eu errei. Eu não deveria..." "Esteban", interrompeu ela. Tudo bem. Tudo bem? Sim, tudo bem que você tenha feito suas escolhas. E tudo bem eu ter escolhido não te odiar. Porque guardar rancor de você seria guardar você aqui dentro. E eu não tenho mais espaço para isso." Ele silenciou. "Você está com alguém?" "Estou comigo, e é o relacionamento mais sincero que já tive." "Você mudou. Eu apenas voltei a ser quem eu era antes de me diminuir para caber no seu mundo." E desligou, não com raiva, mas com alívio. Naquela noite, sentada no terraço da casa nova que dividia com Leandro como sócia, ainda sem rótulos, Valéria escreveu algo em seu diário. "Alguns amores nos quebram, outros nos lapidam. E alguns, os mais raros, nos devolvem a nós mesmas." Ela fechou o caderno, respirou fundo e olhou para o céu. Estava em paz, porque no fim das contas, a maior descoberta daquela história não foi que ele se casaria com sua irmã. Foi que ela nunca precisou dele para ser feliz. Ela só precisava voltar a se enxergar. Se você chegou até aqui, é porque também já foi ferida, enganada ou esquecida. Mas eu te digo, você ainda pode ser o amor da sua vida. Curta esse vídeo, comente o que essa história despertou em você e se inscreva no canal, porque aqui cada cicatriz vira força e cada lágrima um novo começo.